Olá, eu sou a Aline Moreira, seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Que bom poder estar aqui com você mais uma semana. Aproveita que a gente está iniciando esse vídeo, confere se você já é inscrita no meu canal. Se não for, clica lá no botãozinho inscrever-se. Se você já é inscrita, compartilhe esse vídeo com mais 10 mulheres, deixa o teu joinha, o teu like e muito obrigada. Bom, o tema de hoje é o que são crenças e como elas afetam a sua vida. A definição de crença é a aceitação de algo que você toma como verdade, baseado em emoções ou experiências passadas. Eu vou repetir para você. Aceitação de algo que você toma como uma verdade. E isso está baseado nas suas emoções ou naquilo que você viveu em experiências passadas. Isso é uma crença. Seja ela qual for, seja qual for a área da sua vida, nós temos crenças. Nós somos pessoas que estabelecemos as nossas relações, as nossas decisões, as nossas emoções, o nosso estilo de vida baseado em crenças. Bom, essas crenças elas podem se formar por repetição ou pelo que nós chamamos de forte impacto emocional. Ou seja, você viu, ouviu e sentiu algo repetidas vezes e isso se tornou uma verdade na sua vida. Ou aconteceu algo muito impactante uma vez só, que mexeu tanto com você, que também estabeleceu uma crença na sua vida. Bom, deixa eu te dar um exemplo prático e muito comum para ter certeza que você entendeu o que é uma crença. Talvez você tenha crescido em um ambiente de casamentos instáveis, infelizes, indiferentes ou até mesmo violentos. As suas memórias não são muito felizes quando você ouve a palavra casamento. Você viu, ouviu e sentiu coisas ruins sobre o casamento. E isso criou em você uma crença de que o casamento é uma loteria. A grande maioria das pessoas vai errar. No caso do forte impacto emocional, suponhamos que no casamento dos seus pais aconteceu uma traição. Isso te feriu demais. Bastou uma vez para você criar a crença de que todo casamento tem traição. Entendeu? Então as crenças elas são formadas dessas duas formas. Ou por repetição, algo que se repete, e a gente passa a ter aquilo como uma verdade absoluta, ou algo muito impactante, que mexe muito com as nossas emoções, que pode ter acontecido apenas uma vez, mas foi o que bastou para te criar uma crença sobre aquele assunto. Bom, Aline, é uma regra que por conta desses fatos da nossa história, nós teremos essas crenças limitantes? Todo mundo que passar por algum tipo de situação assim vai desenvolver essas crenças limitantes? Isso é 100% verdade? Amada, eu vou te dizer que não necessariamente, mas infelizmente a maioria esmagadora das pessoas sofre com esse tipo de crença limitante. Sabe quando eu ouço alguém dizer assim, ó, eu vou casar, mas se não der certo, eu vou separar. Nessa hora eu tenho a certeza de que a crença dessa pessoa sobre casamento é muito ruim. Na verdade, essa pessoa não acredita que o casamento pode dar certo. E muito provavelmente ela vai ter pouco estímulo interno para lidar com as dificuldades que todo casamento enfrenta. E ela é sim uma forte candidata ao divórcio. Não tem assim, amadas, quando às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente diz assim, ah, mas eu já sabia, viu? Eu falei, eu disse, eu sabia que ia ser assim, eu não devia ter feito, eu não devia ter isso, eu não devia ter aquilo. Bom, muitos dos casos são por conta das nossas crenças. Muitos dos casos. No fundo, nós não acreditamos que aquilo de verdade pode dar certo. E aí nós mesmas boicotamos aquela atitude, aquele projeto, às vezes até um desejo. Gente, infelizmente,
É assim que muitas vezes a nossa mente funciona. E as nossas crenças, elas têm um poder que nós às vezes nem reconhecemos. E aí a gente vem com a história, né? Ah, mas eu já sabia. Não, é que na verdade você não investiu. Você não teve muitos estímulos internos que te fizeram reverter aquela situação. Compreende? Nós temos que entender que as nossas crenças, elas determinam o quanto de energia e de esforço nós vamos fazer para algo dar certo. Se eu não acredito em alguma coisa, eu não vou investir toda a minha energia. Concorda comigo? Quando chega alguma situação para mim, algum projeto, alguma coisa que... Sabe? A gente faz aquela cara meio assim, será que é? Será que não é? Tá, vamos ver no que dá. Quando a gente começa assim, ó, vamos ver no que dá, gente, a probabilidade de não dar é imensa. Por quê? Porque na verdade existe em mim uma crença de que aquilo não vai dar certo. De que aquilo não é tão bom assim. Ou de que aquilo não é daquele jeito, não é daquela forma. Enfim, não sei qual é a sua crença. Deixa eu te dizer outra coisa. Quebrar crenças limitantes dá trabalho. Não existe milagre para quebrar crença limitante. Sabe o que existe? Esforço e decisão. Você precisa decidir mudar o teu modelo mental, o teu pensamento sobre esse assunto e se esforçar dali para frente para fazer a coisa acontecer de um jeito diferente. Não tem milagre, você não acorda, dorme num dia pensando de um jeito e acorda outro dia pensando de outro. Não, não é assim que funciona. Que bom que seria, né, amadas? Seria maravilhoso, não seria? Mas não é assim que funciona. Reprogramar crenças, quebrar crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras vai dar trabalho, vai exigir esforço e uma decisão da sua vontade. Não é uma emoção, é uma decisão. É assim que funciona. Bom, e deixa eu abrir o meu famoso parênteses aqui para te contar que toda crença é autorrealizável. Você sabia disso? É incrível, mas é assim. E o que isso quer dizer, Aline? Quanto mais força você coloca nessa crença, mais probabilidade ela tende a acontecer. Então, se você continua alimentando, por exemplo, né, a crença de que você vai ser traída no casamento, muito provavelmente eu quero te dizer que isso vai acontecer. Mas não porque você já sabia, mas porque é quase certo que você vai se comportar de uma forma que vai deixar as portas abertas para isso acontecer. Amadas, é assim que funciona em todas as áreas da nossa vida. E sabe algo muito importante que vai estimular ou vai desestimular as nossas crenças? É a comunicação. A comunicação é algo muito importante na formação das nossas crenças. Sabe por quê? Porque a comunicação ela gera um pensamento, que gera um sentimento, que acaba criando uma crença que pode ser limitante ou fortalecedora. Essa crença gera um resultado que vai fortalecer a minha comunicação. E assim, né, o que a gente chama de círculo vicioso está formado. Eu penso algo, crio um pensamento dentro de mim, eu sinto algo sobre aquilo e aquilo me move para uma decisão, aquilo me move para uma atitude. Essa atitude vai me dar o resultado. E esse resultado vai me fazer comunicar, viu? Não deu certo, viu? Não é bom, viu? Eu falei, viu? Eu disse, viu? Eu falei que eu não conseguia, viu? Eu falei que eu não podia, enfim. O que essa comunicação vai fazer? Vai fortalecer o pensamento que você já tinha, que vai fortalecer o sentimento que você já tinha, que vai fazer o negócio dar errado de novo. Ai, Aline, não é assim que funciona. Sim, presta atenção. Pega uma área da tua vida aí que você está com resultado ruim e dá uma olhadinha se não é isso que está acontecendo. Se a tua energia não está baixa naquela área, se você não está meio desanimado naquela área, se não aconteceu alguma coisa que te frustrou muito naquela área e você não está conseguindo dar a volta por cima. Deixa eu te dar mais um exemplo para você entender. Suponhamos que na sua infância você tenha apresentado um trabalho na escola que foi um fracasso. Quem nunca, né, gente? Você ficou nervosa, vermelha, tremendo, as suas mãos suaram, deu um branco total, enfim, o seu desempenho não foi lá dos melhores.
Dali pra frente, você começou a dizer e pensar consigo mesma que você não consegue falar em público. Esse pensamento gera uma emoção em você, ou seja, toda vez que existe uma mera possibilidade de falar em público, mesmo que seja para 10 pessoas, você treme, sua, fica vermelha, boca seca, as ideias somem e você trava. Alguém se identifica? Amadas, cada vez que isso acontece, você reforça a comunicação, dizendo que não sabe falar em público, que isso não é para você. Alguém consegue se encontrar nessa situação? Pegou o exemplo de como acontece o pensamento, o sentimento, o resultado da ação e como a tua comunicação depois disso vai reforçar ou não essa situação? Conseguiu pegar? Entendeu? Eu sempre digo que o problema não é o que acontece conosco, mas sim a forma como nós nos comportamos diante da situação que aconteceu. E isso eu te garanto, é uma verdade absoluta. Nesse exemplo, que eu te dei da apresentação do trabalho da escola, a criança, ela não tem, maturidade, amada, para compreender esse processo de crença. Ela sabe pouco lidar com as emoções, com a frustração. Se ela não tiver um adulto que a ajude com isso, é certo que ela vai crescer com essa crença limitante. A maioria das nossas crenças são estabelecidas na infância e na adolescência. Nessa fase, onde nós somos pouco maduras, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos lidar com aquilo e até aí tá tudo certo. Isso faz parte. Sabe qual que é o pulo do gato, amada? A questão é que quando nós crescemos, nós viramos mulheres adultas, mas continuamos agindo como aquela menina ferida. Nós crescemos, nós, entre aspas, amadurecemos, mas continuamos agindo como aquela menina. Faz sentido para você? Nós comunicamos, sentimos e agimos como aquela garotinha de 6, 9, 12 ou 15 anos. É preciso crescer. A própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13:11, sabe o que ela diz lá? Quando eu era criança, eu pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, ou seja, adulto, eliminei as coisas de criança. E aí eu te faço uma pergunta, como é que você está vivendo? Como a mulher adulta que você é hoje ou como a menina ferida de tantos anos atrás? De 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Como é que você está vivendo hoje? Mas eu quero te dar uma boa notícia, uma ótima notícia. Existe uma forma de reprogramar essas crenças, de repensar essas crenças, de transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora. Existe sim jeito de você se ver livre disso que tanto te aprisiona. E eu te ensino isso em um dos meus cursos, um dos módulos do meu curso online do Bela Zoe versão esposa. E te acompanho nesse processo, dou a mão para você e te acompanho nesse processo nos meus processos de coaching. Então, eu quero te dizer para você correr lá no meu site, escolher o que é que se encaixa melhor com você. O endereço vai estar aqui na tela e você vai fazer a sua inscrição. Seja no curso online, seja me chamando para um processo de coaching, não importa. Deixa eu te lembrar uma coisa. Se livrar dessas crenças não é milagre. Vai exigir esforço e dedicação. Então, eu te espero.